Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Laje, correção das atividades, terceira semana, sexto ano, PET volume 6, professora Adriana Daniel. Nessa semana, nós trabalhamos sobre o plano cartesiano, então vamos corrigir as atividades referentes a esse assunto. Atividade 1. Em um plano cartesiano, encontra-se fixado alguns pontos conforme é possível visualizar na imagem ao lado. Associe esses pontos a pares ordenados. Então, foi o que nós fizemos aqui. Nesse momento, nós vamos associar esses pontos aos pares ordenados. No caso aqui, eu tenho ponto A. O ponto A, a gente pode observar que ele faz parte, né, do eixo das abscissas, que é o eixo X. E no eixo das abscissas, o ponto A está marcado em 1. E esse eixo aqui é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Ele está associado ao número 2. Então, esse par ordenado aqui é 1,2. Ponto A, como eu deixei escrito aqui para vocês. Ponto B. O ponto B, a gente observa aqui que ele está relacionado no eixo das abscissas em 4 e no eixo das ordenadas em 1. Então, o ponto é 4,1, que é 4 para X e 1 para Y. O ponto C, a gente pode seguir aqui e observar que no eixo das abscissas ele está marcado sobre a linha do 3 e no eixo das ordenadas sobre a linha do 4. Então, é o ponto 3,4, 3 para X e 4 para Y. O ponto D, a gente observa aqui no desenho que ele se encontra no eixo das abscissas ligado diretamente ao 5 e no eixo das ordenadas ligado ao 3, então o ponto é 5,3. O ponto E, nós temos aqui que no eixo das abscissas ele está diretamente ligado ao número 2 aqui, como podemos observar, e no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, ele está ligado ao 5. Então, meu ponto aqui é 2,5, o ponto E. O ponto F, nós observamos que ele está sobre o eixo das abscissas, aonde o X tem valor 2 e o Y valor 0, representado por 2,0. A letra B me pediu o seguinte: o ponto P ficou de fora. Localize no plano cartesiano e utilizando as coordenadas 4 e 6. Então, para me localizar ele com essas coordenadas, nós vamos observar aqui que esse ponto aqui, aonde eu tenho o 4, deixa eu pegar o laserzinho aqui para ficar mais fácil. Olha, o 4 aqui para X e o 6 para Y, aonde nós marcamos aqui. Então, esse pontinho em vermelho aqui, nós vamos chamá-lo de ponto P. Então, vamos colocar aqui que esse aqui é meu ponto P. Está feito, né, a letra A e a letra B. Então, agora vamos para a letra C. Olha, atividade 2. O triângulo ao lado está representado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos seus vértices A, B e C? Então, nós vamos marcar aqui as coordenadas de A, B e C. Nesse caso aqui, nós temos o A, que a gente olha no eixo aqui das abscissas, né? Ele está aqui seguindo em linha reta aqui no 2. E no eixo da vertical aqui, que é o eixo das ordenadas, 3. Então, o ponto A é 2 para X e 3 para Y. Então, a coordenada desse vértice aí é 2,3. O ponto B, nós podemos observar aqui que ele está diretamente ligado no eixo das abscissas ao 4 e no eixo das ordenadas ao 6. Então, o ponto que eu tenho aqui é 4,6. 4 para X e 6 para Y. O ponto C, nós temos aqui o 10 no eixo das abscissas e 1 no eixo das ordenadas. Então, o meu ponto aqui, minhas coordenadas desse vértice aqui é 10,1. 10 para X e 1 para Y.
Atividade 4. Observe o plano cartesiano ao lado. Localize neste plano os pontos indicados a seguir. Nós vamos localizar aqui, né? Ponto A. Ponto A é 2 para x e 5 para y. Então, a gente observa aqui, o x aqui é o eixo da horizontal, chamado de abscissa. O y é o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Então, o ponto A é 2 para x, nós encontramos o 2 aqui, vamos vir até a altura do 5 do y aqui. Então, aqui está marcado o ponto A. O ponto B, ele é 3 de x e 7 de y, então esse é meu ponto B. Ponto C, 2 para x aqui e 3 para y, meu ponto C. Ponto D, é 1 para x, esse 1 que está aqui, e 4 para y, está marcado aqui, meu ponto D. Ponto E, ele é 3 para x e 0 para y. Observe que o ponto E, ele se encontra exatamente no eixo das abscissas, porque o meu x vale 3 e o meu y vale 0. Então, toda vez que o y for 0, o ponto vai se encontrar no eixo das abscissas. Letra F aqui, eu tenho 3 para x e 4 para y, então é exatamente esse ponto aqui. Letra G, eu tenho 4 para x e 6 para y, esse é meu ponto G. Ponto H, eu tenho 2 para x aqui e 8 para y, esse é meu ponto H. O ponto I, ele é 3 para x, está diretamente ligado aqui, e 7 para y. Observe que o ponto B e o ponto I têm as mesmas coordenadas, então eles se encontram no mesmo lugar. Ponto J é 6 para x aqui e 7 para y. Então, está aqui marcado todos os pontos no meu plano cartesiano. Na próxima tela aqui, foi pedido para nós traçarmos as retas. Trace as retas que passam pelos pontos indicados a seguir. Aí, a minha primeira sugestão foi a reta R, que é o ponto A e B. Vocês observem aqui, essa é a minha reta R, onde eu liguei o ponto A e B e coloquei aqui para vocês a letra R, identificando. Essa é a reta R. A reta S é o ponto C e D, essa reta que está inclinadinha aqui, onde eu coloquei o S, identificando ela. A reta T é o ponto E e F. A gente observa que é essa reta aqui, que ela está paralela ao eixo Y aqui, que é o eixo das ordenadas, mas ela é perpendicular ao eixo X. Por que perpendicular ao eixo X? Porque ela forma ângulos de 90 graus com o eixo. A reta U é essa reta aqui que sai de G e vem até H. Observe que ela passa sobre o ponto I e o ponto B. A reta V é essa reta que sai de I e vem até J. Marcado as retas, vamos fazer as letras C e D. Na letra C, o exercício me perguntou o seguinte: o que se pode dizer das posições relativas entre as retas desenhadas? Eu coloquei para vocês aqui as 3 principais observações que eu consigo fazer nessas retas que elas foram desenhadas. Mas nós podemos chegar a outras conclusões e comparar outros pares de retas. Eu escolhi esses para poder representar para vocês, que são os principais, os mais importantes. Eu tenho aqui as retas S e reta U. Observem aqui, essa é a reta U e essa é a reta S. Essas retas, elas são paralelas. Nós podemos alongar tanto a reta S quanto a reta U. Em nenhum momento no plano ela vai se encontrar. Ela se encontra entre elas a mesma distância o tempo todo, e eu posso afirmar com toda certeza que essas retas são paralelas. Agora, a reta T e a reta V são retas perpendiculares. O que isso quer dizer? Se eu pegar a reta T aqui, prolongar ela aqui, eu vou passar por I,
pelo ponto I, que está na reta V, e observe que eu vou formar aqui ângulos de 90 graus. Então, por isso, eu digo que elas são retas perpendiculares. E as retas U, V e R são retas concorrentes. Nós vamos observar essas três retas aqui, ó. Reta U, V e R, elas são retas concorrentes por quê? Porque elas têm um ponto de interseção, elas têm um ponto em comum, e esses pontos, esse encontro desses pontos aí, quando as retas se encontram por esse ponto, formam esses cruzamentos aí, são concorrentes porque os ângulos formados por elas, ou é ângulo obtuso ou é ângulo agudo. Em nenhum momento forma-se um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, por isso, a gente chama de retas concorrentes. Lembrando, retas perpendiculares, elas têm um ponto em comum e formam ângulos de 90. E retas concorrentes têm um ponto em comum, mas formam ângulos agudos ou ângulos obtusos. Letra D, o que faz com que uma reta seja perpendicular ao eixo. Então, lembrando, o nosso eixo aqui, nós temos o eixo da vertical, que é o eixo Y, e o eixo horizontal, que é o eixo X. Então, para formar uma reta perpendicular, falar que uma reta é perpendicular a um dos dois eixos, elas têm que formar o quê? Ângulos de 90 graus. Então, nós podemos observar que a reta T, ela é perpendicular ao eixo X e a reta V é perpendicular ao eixo Y. Pessoal, ficamos por aqui, terminamos, né, a correção das nossas atividades do PET volume 6, semana 3. Até o próximo vídeo.